Bom dia, turma. Bom dia a todos do sexto ano. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá? A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo sobre polígonos. Na última aula a gente viu especificamente algumas características e propriedades dos triângulos. E agora, essa semana, vamos ver um pouco sobre os quadriláteros. O que são os quadriláteros, os componentes e as características também do quadrilátero, tá bom? Vamos entender basicamente como esse polígono funciona e os seus componentes, tá? Então vamos aqui primeiro entender o que seria um quadrilátero. Então, o quadrilátero, pessoal, nada mais é do que uma figura fechada, uma curva fechada, com quatro lados. Quando se fala em quadriláteros, a maioria só lembra do quadrado ou retângulo, mas não, existem outras figuras formadas por curvas fechadas com quatro lados, não apenas o quadrado e o retângulo, tá? Então, qualquer figura que tenha quatro lados, seja ela qualquer formato, se chama-se quadrilátero. Então, aqui a gente vai ver alguns tipos, tá, de quadrilátero. Então, aqui o primeiro que a gente vê é uma figura que chama-se quadrilátero, mas não é conhecida porque não tem nenhuma forma geométrica como um quadrado ou o retângulo, tá? Os componentes de um quadrilátero: quatro lados, quatro ângulos internos. Então aqui a gente pode ver, ó, essa figura aqui tem quatro lados. Quais são os lados desse quadrilátero? Eu tenho um lado AD, o lado DC, o CB e o BA. Eu tenho o vértice, lembrando que o vértice são esses pontinhos que formam os lados, tá? Então aqui eu tenho o vértice A, o vértice D, o vértice C e o vértice B, tá? E os ângulos internos eu tenho aqui os ângulos A interno, o D, o C, o B e o A, tá? Então qualquer figura quadrilátero eu vou ter quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos internos, tá? Nessa figura aqui eu estou representando um quadrilátero que não possui lados paralelos. Lembrando que o que são retas paralelas? Retas que estão ali lado a lado, sem que se toquem, tá? Então aqui eu não tenho nenhum lado paralelo ao outro. Então o primeiro que a gente pode ver aqui são quadriláteros que não possuem lados paralelos. Também tem os quadriláteros chamados trapézios. Como você pode ver aqui, eu tenho quatro lados, então é um quadrilátero. E para esse quadrilátero em específico, eu dou o nome de trapézio. Por quê? Porque ele possui um par de lados paralelos. Que lados são esses? Ó? O lado AD e BC. Note que eles são paralelos, tá? Não se tocam. Já o lado AB e DE não são paralelos. Então aqui mais um tipo de quadrilátero, o trapézio, que possui um par de lados paralelos. Já também temos os paralelogramos, que são como se fossem esses retângulos, só que inclinados, tá? Já aqui no paralelogramo a gente possui dois pares de lados paralelos. Eu tenho um lado AD paralelo ao BC, assim como o AD paralelo ao DC, tá ok? Ou vice-versa, não importa se você chama de DC ou CD, tá bom? Então aqui a gente viu três tipos de quadriláteros. Agora vamos estudar especificamente agora os trapézios, tá? Essa matéria é muito questão de, essa parte de geometria é mais questão de identificação, a parte de cálculo vai ficar mais para frente, tá? Então vamos aqui. Como a gente viu, o trapézio possui um par de lados paralelos, que no caso são esses lados aqui. Aqui já mudou a figura, então MN e PQ. Então vamos ver aqui as características componentes do trapézio. No trapézio, pessoal, você sempre vai ter um lado maior e o outro menor. Para esses lados a gente chama de base maior e base menor. Nesse caso aqui, a base maior é essa base que está aqui embaixo, no caso PO ou OP, certo? E a base menor é a que está aqui em cima, M, N ou N, M, tanto faz, certo? Então no trapézio eu sempre vou ter uma base maior e uma base menor. A distância da base menor para a base maior a gente chama de altura, a altura do trapézio, certo?
assim como os outros lados NO e MP, tá? Então esses são os componentes que um trapézio possui: base maior, base menor, altura, certo? E os lados laterais, ok? Vamos seguindo. Agora a gente vai ter alguns tipos de trapézio. Quem são eles? O trapézio retângulo, ou seja, esse trapézio retângulo a gente vai ter dois ângulos retos. Para quem não lembra, um ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus, que eu posso identificar com um quadradinho e uma bolinha no meio, o ângulo de 90 graus. Então, o trapézio retângulo tem que ter dois ângulos retos, ou dois ângulos de 90 graus. O trapézio isósceles possui dois lados não paralelos com medidas iguais. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou ter esses lados que estão aqui, que não são os paralelos. Aqui eu tenho a base maior, a base menor e tenho as laterais. Essas laterais, no trapézio isósceles, elas são iguais. Por exemplo, se NO valesse 5 centímetros, MP também valesse 5 centímetros, ou seja, os lados laterais fossem iguais, aí eu teria um trapézio isósceles, tá? Lembre-se dessa característica. Já o trapézio escaleno possui os dois lados não paralelos com medidas diferentes. Então aqui já é diferente, né? Então, quando os lados laterais aqui forem diferentes, a gente chama de escaleno. Quando os lados laterais forem iguais, a gente chama de isósceles. Quando o trapézio tem dois ângulos de 90, ângulos retos, a gente chama de trapézio retângulo. Tá ok, pessoal? Então, nossa aula a gente termina por aqui. As características. Primeiro a gente entendeu o que é um quadrilátero, uma curva fechada com quatro lados. E essa curva fechada pode formar diversas formas geométricas, tá? A primeira que a gente viu aqui foi o trapézio, os tipos, as características do trapézio e como classificá-lo. No caso, a gente viu o trapézio retângulo, trapézio isósceles e o trapézio escaleno, ok? Na próxima aula, a gente vai ver o outro quadrilátero que a gente viu no começo da aula, que é o paralelogramo. A gente vai ver todas as características e as formas de um paralelogramo, tá bom? Então, ficamos por aqui, até a próxima aula.